Tá bom, então voltamos aqui porque a gente está falando de Vygotsky, e a gente encerrou, né, Vygotsky, se eu não me engano, acho que deu para falar bem sobre, né? Então, aí a gente vem aqui, né, da educação, né? Falamos sobre Vygotsky, sobre a importância de romper com o maturacionismo, e agora a gente fala da educação como uma ferramenta do vir a ser, né? O vir a ser o quê, né? O vir a ser humanizado, né? O vir a ser um sujeito que pensa, um sujeito ativo, né? A educação tem é muito importante para esse processo, né? Então, aqui, para podermos pensar na educação como uma ferramenta do vir a ser, precisamos romper com a concepção do homem que o trata como um ser imutável, né? Com uma essência universal, ou seja, que fala, não, o homem é isso e não tem como mudar, etc. Sendo que não, a gente muda historicamente, né? Nós somos mutáveis, nós mudamos, né? Somos dialéticos. Em uma visão crítica, os indivíduos são construídos historicamente, assim como a cultura, a economia e a cultura, de novo. Eu gosto muito de falar de cultura, aparentemente. Dessa forma, podemos compreender o desenvolvimento da forma prospectiva, de modo que possamos atender à emergência daquilo que é novo, né? Então, as coisas mudam, gente, elas não são imutáveis. Então, quando a gente tem essa percepção, nós conseguimos catar, né, o que está acontecendo das coisas novas, né? É preciso transformar a direção do nosso olhar para que possamos não apenas buscar colher os frutos do desenvolvimento, mas, sobretudo, saber recolher seus brotos e flores, que é esse novo, essa mudança que vem, né? Então, é isso, a educação é muito importante para esse movimento do vir a ser, né? Desse desenvolvimento e desses frutos, entre aspas, que dão, né? Aí a gente vê aqui o método de trabalho da psicologia histórico-crítica, né? Partindo do pressuposto que a educação transforma o mundo de forma mediada, né? Ou seja, nós precisamos mediar a relação do indivíduo com o mundo, né? Para que ele possa aprender. Por isso, entendemos que os processos educacionais são, antes de mais nada, instrumentos de educação da consciência, né? Ou seja, esse processo de consciência é esse processo de entender como as coisas se dão historicamente e etc., né? E a educação é uma ferramenta, né? É uma mediadora entre o indivíduo e esse conhecimento que ele vai adquirir. Aí temos aqui o que a gente já tinha falado antes, né? Que é da educação transformadora. É fundamental, em todos os momentos possíveis, contribuir para a constituição de sujeitos capazes de olhar para o seu cotidiano e relacioná-lo com a realidade num plano mais amplo, de se envolver com as ações que tenham como horizonte a transformação social, né? Então, é esse pensamento crítico que desejamos aflorar nos indivíduos, né? Quando falamos da educação, né? E com esse pensamento crítico, que esses indivíduos, como agentes ativos da sociedade, né, agentes políticos, consigam uma transformação social, né? Então, esse é um desses objetivos. Para poder cumprir com essa proposta, precisa-se construir metodologias de trabalho fundadas em um movimento de ação, reflexão, ação, de tal forma que todos os envolvidos, isso é muito importante, que todos os envolvidos possam refletir sobre a própria prática social. Então, todo mundo tem que refletir, né? Isso conversa bem com a prática de intervenção na psicologia escolar crítica, né? Onde precisa mudar não só o aluno, mas também o professor, a família, a escola, o bairro. Então, todos esses fatores são convidados a refletir, né, sobre as suas atuações, sobre, né, qual que é o seu papel e o que está acontecendo, né? Então, todos são convidados para essa reflexão, né? E para isso a gente precisa buscar de elementos teóricos que venham a iluminar essa prática de modo qualitativamente, diferente e comprometer-se com o desenvolvimento de um projeto que traduza em ações concretas essa nova compreensão crítica sobre si mesmo e sobre a realidade social, né? Então, não adianta só refletir. Por isso que é isso, é ação, reflexão e ação. Então, nós temos o processo de intervenção, depois nós fazemos um processo de reflexão de todas as partes, depois que nós chegamos a um resultado com essa reflexão, nós temos que ter uma ação, né? Porque senão não muda nada. As pessoas têm a reflexão delas, mas não mudam quanto elas estão, né?
Então, a partir da reflexão que vem, né, da ação, tem outra ação. Então, depois da reflexão, nós agimos, né? Nós pensamos no que está acontecendo, nós pensamos nesse problema, refletimos, depois agimos nele, né? Então, é isso. Precisamos traduzir essa reflexão em ações concretas para a transformação dessa realidade, né, dessa realidade social. E aqui é muito importante romper com a concepção de psicólogo escolar, que não é aquele resolvedor de problemas, né, que a gente viu antes. Então, a gente passa de um agente técnico que resolve problemas, né, que ele distribui teorias, para um agente mediador. Então, olha como é transferido o papel, né? Nós somos só uma ferramenta para essa escola, para essa comunidade, né? Com isso, rompe-se com a ideia do psicólogo escolar como técnico e se torna possível pensá-lo como um elemento mediador, que junto com educadores, alunos, funcionários, direção, família e comunidade, poderá avaliar criticamente, né? É muito importante essa parte do avaliar criticamente os conteúdos, métodos de ensino e as escolhas didáticas que a escola faz como um todo. O que é esse avaliar criticamente? É o olhar amplo, né, para ver todos os determinantes que fazem com que esse processo, esse fenômeno esteja acontecendo. Então, olhar para o bairro, olhar para a comunidade, olhar para os pais, olhar para a família, olhar para a escola como um todo, olhar para a direção, para os professores, etc. Né? Esse é um desses movimentos críticos. Aí tem algumas competências que o psicólogo precisa ter, né? Para a construção de um processo pedagógico qualitativamente superior, precisa de uma compreensão crítica do psiquismo, do desenvolvimento humano e de sua articulação com a aprendizagem e relações sociais. Por isso que é importante a dimensão teórica do Vygotsky, né? Que ele vai entender o psiquismo, né? Então, a psicologia, né, é importante olhar para o indivíduo para entender o psiquismo dele, né? Então, nós temos a filosofia como uma forma de refletir, né? A psicologia como uma forma de ver o psiquismo desse indivíduo, como se dá, e a pedagogia como uma forma de atuação. De novo, juntando esses três pilares, né? Temos que ter uma concepção de homem como sujeito ativo, né? Os alunos são sujeitos ativos, assim como os professores, assim como os pais, assim como a comunidade. Por isso que todos são convidados a refletir, todos são convidados a ver hipóteses de mudança, porque todos são sujeitos ativos e que vão interferir e mudar o ambiente, né? Para que a intervenção seja efetiva, precisa de uma colaboração de todos os envolvidos no processo de escolarização, os alunos, os professores, família, escola, comunidade, etc. e tal. Por isso, os indivíduos alvos da intervenção devem ser, antes de mais nada, sujeitos ativos e não apenas objetos passivos de ação sobre os quais não tem qualquer controle, que é o que às vezes acontece com certas concepções psicológicas, onde aquele indivíduo é só um objeto de estudo, né, passivo, e o psicólogo vai despejar nele teoria e, a partir disso, vai adaptar aquele indivíduo para a escola, né? Um exemplo. Então, a psicologia escolar crítica quebra com essas concepções. E aqui tem o passo a passo metodológico, né? Então, para a atuação de um psicólogo na escola, tem aqui, né, precisa da reflexão sobre o cotidiano da escola e suas múltiplas expressões, de novo, né, focando no múltiplo, né, múltiplas expressões, múltiplas determinações, múltiplos olhares, etc. Depois dessa reflexão, tem uma análise crítica, né, articulada com a teoria. Então, é sempre importante nunca perder de vista a teoria, né? A gente tem a filosofia, tem esse pensamento crítico, mas articulando, a gente refletiu sobre. E agora? Agora a gente articula com a teoria, né? Para conseguir compreender a realidade escolar como uma construção social histórica e objeto possível de ação humana transformadora. Aí depois nós refletimos de novo e planejamos uma intervenção, porque a intervenção tem que ser muito bem pensada, e após isso, uma execução dessa intervenção, né? Então, é esse processo de novo de ação, reflexão, ação, né? Então, nós temos que refletir, mas também temos agir. Então, uma relação interessante, né? Não adianta agir sem pensar, mas também não adianta pensar sem agir, né? Então, é isso. Reflete, né? Articula o que você refletiu com a teoria e depois
faz a intervenção. Então, é isso. Agora fechamos essa primeira leitura e agora a gente vai para orientação à queixa escolar. Alguém tem alguma dúvida em relação a esse processo de psicologia escolar crítica ou alguma coisa assim, ou tá tudo certo? Tá bom, gente. Qualquer dúvida ou comentário, qualquer coisa, tá? Só levantar a mão, abrir o áudio. Quenéia geralmente faz reflexões muito importantes durante as revisões. Hoje está quietinha, mas sempre bem-vinda a falar, minha amiga Quenéia. Então, a gente fala aqui agora de orientação à queixa escolar, né? Que é não sei se dizer um curso, né? Mas, assim, é uma orientação que se faz lá na USP, né, que tem esse programa na USP, e como psicólogos escolares podem lidar com a queixa escolar com essa visão crítica, né? Então, ela tem uma base que, como a gente já viu ao longo da matéria, né, tem essa coisa do quê? Do foco no processo de escolarização, né, do não no indivíduo, ou seja, a gente tira a individualização e coloca o processo escolar no lugar disso, porque dessa forma o objeto de estudo e o centro das ações da psicologia escolar será esta rede de relações, né, que formam o processo de escolarização, tendo o aluno, sua escola e família como protagonistas e o universo escolar como cenário principal. Então, você trocar o indivíduo pelo processo de escolarização muda tudo, porque, olha só, quando a gente quebra essas ideias adapcionistas e focados no indivíduo, a gente troca o objeto de intervenção do indivíduo para o ambiente. Então, olha só como que é transformador isso, né? Ao invés da gente mudar o indivíduo, né? O indivíduo tem que se adaptar à escola. Não, é o ambiente que vai ser transformado, mas não só para o indivíduo, mas para todo mundo, né? Pensando de novo nesse coletivo, entre os pais, os professores, os alunos, né? Então, a intervenção se dá no ambiente, no coletivo, né? No universo escolar, e não no indivíduo específico. Então, essa é uma das grandes diferenças a essa orientação à queixa escolar crítica, né? Aí a gente vê aqui o ambiente, né? Já que o ambiente é o foco da intervenção, né? Temos que falar sobre o ambiente e as suas potencialidades, né? Há uma ideia que superestima a necessidade de intervenção do psicólogo escolar nos cuidados com as crianças e adolescentes, ou seja, foco no indivíduo, né? No mundo interno da criança, no desenvolvimento psicossexual, na emoção, etc., né? Entretanto, esse movimento subestima a importância do ambiente para a superação da queixa escolar e que o papel do psicólogo está cumprindo quando essa rede consegue superar a queixa escolar de forma autônoma. Então, aqui a gente já traz um aspecto interessante, que é o quê? Que o psicólogo, a função dele, quando tem essa orientação à queixa escolar, é que ele consiga fazer com que a própria escola, né, com que o próprio ambiente consiga superar a queixa escolar, né? E aí depois ele vai embora, né? Então ele não é um protagonista, ele é uma ferramenta que vai auxiliar esse ambiente, né, a chegar num local potencial que ele ainda não chegou, né? Aí a gente fala sobre intervenção focal, né? Que é como essa abordagem funciona, né? Ela é focal porque ela se foca na queixa escolar e ela é breve, né? Então ela faz um atendimento de 3 meses, mais ou menos, e depois cumpre a sua função e vai embora, né? Nessa visão, o psicólogo escolar fará um trabalho breve e focal nessa rede de relações, aluno, escola e família. Deste modo, o objetivo não é passar a integrar a rede até a superação de... Peraí, me perdi aqui. Desta forma, o objetivo não é passar a integrar esta rede até a superação da configuração qual a queixa escolar mediu, mas fazê-lo apenas até a conquista de uma movimentação no sentido de tal superação. Então, não é que o psicólogo vai ficar na escola até que essa queixa seja superada.
mas ele vai ficar na escola até que a própria escola consiga lidar com essa queixa. Então, ele pode ir embora até antes mesmo dos problemas serem resolvidos, porque a escola já vai saber lidar, os pais já vão saber lidar, a criança já vai saber lidar, né? Então, é sobre isso a intervenção focal, né? E breve. É uma prática focal, pois se concentra na queixa escolar. Considera-se um campo amplo de investigação e intervenção, porém com um olhar voltado principalmente para as relações dos conteúdos relacionados à queixa, a partir da busca pela compreensão da mensagem que a queixa comunica. Então, né, cada queixa escolar tem uma mensagem por trás, né? A criança não só aprende porque ela não aprende, né? O que essa queixa escolar está querendo nos passar, né? Que o professor, o problema é no professor, que o problema é na escola, que o problema é com os pais, né? Não só isso, né? Então, quando a gente recebe a demanda da orientação, quer dizer, da queixa escolar, nós temos já que ir refletindo, pensando, né? O que essa queixa escolar quer dizer, que isso se enquadra já na reflexão crítica, né? Que a gente vai fazer. O psicólogo escolhe possuir uma postura ativa, mas em uma relação horizontal, ou seja, eu não sou melhor que você, eu não estou superior a você, estamos todos na mesma linha, né? Então, uma relação horizontal com os indivíduos, ambos são vistos como iguais, assim se compartilha saberes, constituídos como indivíduos capazes de serem sujeitos da sua própria história. Ou seja, o psicólogo escolar, ele não vai chegar e falar, ó, tem que fazer isso, isso e isso. Não, o psicólogo escolar vai chegar e vai falar, o que vocês acham que pode ser feito, né? Então, ele vai levar em consideração a opinião dos pais, a opinião dos professores, a opinião da criança, né? Porque todos têm que ter voz, né? Então, não é o psicólogo a voz maior que vai decidir. Não, todos têm que refletir junto e ter os seus posicionamentos e ter o seu espaço, né? Para conseguir ter as suas opiniões, né? De como lidar com aquela queixa escolar. Aí aqui nós temos os princípios técnicos dessa abordagem, né? Que é colher e problematizar as versões de cada participante da rede, ou seja, colher as versões da criança, né? De por que ela não aprende, por exemplo, a versão dos pais e a versão dos professores, né? E dos colegas de classe, ou etc., dependendo de como for. Promover a circulação de informações e reflexões pertinentes à integração ou conforme confronto das mesas dentro dessa rede, propiciando releituras buscando soluções conjuntamente. Então, é o que eu falei naquela parte de todos serem convidados a refletir, né? Então, nós trazemos as informações, né? E passamos para eles para que todos possam refletir juntos e pensar numa solução, né? Então, que todos eles possam pensar numa solução para esse problema, né? Aí tem aqui também, identificar, mobilizar e fortalecer as potências contidas nessa rede, de modo que ela possa movimentar-se no sentido da superação da situação produtora da queixa. Então, a gente tem que ver o quão aquela escola pode mudar. Tipo, ó, tem um ponto aqui, esse professor é legal, a família desse aluno aqui, a mãe já tem um pensamento mais crítico, a criança tem tal coisa. Então, é a gente enxergar o que pode ser feito nessa escola, né? Para que, não só na escola, mas nesse ambiente, né? Da escola, família e criança, o que dá para ser feito nesse ambiente, né? O que a gente pode ressaltar para que esse ambiente, ele mesmo, possa fazer um movimento de resolver, né? Essa reprodução da queixa escolar, né? Porque é a escola que produz a queixa escolar, né? Todos esses fatores conjuntos que produzem. Então, quando a gente consegue uma mudança, uma transformação nesse ambiente, a queixa escolar para de ser produzida, né? Então, a queixa escolar não é um problema da criança, é um problema desse ambiente que produz ela na criança, né? Que a gente já viu no semestre passado. E também o outro ponto, né, que fala sobre a focalização e de ser uma intervenção breve focal, né? Ser breve e focalizada na queixa escolar. Durando, em média, sem o acompanhamento, 3 meses, né? Então, em média, essa orientação à queixa escolar dura mais ou menos 3 meses. Aí aqui tem um dos primeiros passos, que é a triagem, né? E orientação, que é com os pais, porque geralmente o primeiro contato é feito com os pais, né? E geralmente com a mãe, né? Às vezes o pai não está presente. Então, é importante exigir, não sei se exigir, mas pedir essa presença do pai também, né? Para que ambos possam participar desse projeto.
né? Então, tem alguns objetivos aqui. O objetivo dessa entrevista, né, dessa triagem com os pais é colher a versão dos pais acerca da queixa, investigar e pensar a demanda que se apresenta procurando soluções, né? Ou seja, ouvir dos pais qual que é a demanda, qual que é o problema, e procurar junto com eles soluções, né? Que essa parte de orientalização, de relação horizontal, né? Eu não sou melhor que vocês, vamos buscar uma solução juntos. Verificar se a queixa é ou não de natureza principalmente escolar, estabelecendo prioridades em caso de necessidade de atendimento verificado, se o atendimento que oferecemos é ou não mais adequado. Então, pode ser que o problema seja, por exemplo, para uma fono resolver, problema para o psicólogo clínico resolver, um problema para o neurologista resolver, né? Etc. Então, já na triagem, a gente investiga se é algo, de fato, do problema de processo de escolarização ou se não. Aí, se não for de processo de escolarização, então a gente encaminha os pais, né? A gente orienta eles e encaminha para um profissional que vai saber resolver essa demanda, né? Os pais são convidados a expressar suas hipóteses, pensar junto com o psicólogo que está sendo trazido e possíveis saídas. Então, olha só como que são tratados como iguais, né? Ambos são trazidos para esse movimento de pensamento, reflexão e de uma possível solução para ele, né? Avaliam juntos, o psicólogo e os pais, os recursos em jogo, bem como as potências e os limites de cada um dos diversos âmbitos da ação em questão, né? Então, analisar a conjuntura dos fatos e ver o que pode ser feito. E não é raro esse processo acabar já na triagem, né? A triagem e orientação já ser o suficiente para resolver, né, esse problema, essa queixa escolar, né? Às vezes, só conversando com os pais já dá para resolver. Não é raro que isso aconteça. Não tenho exemplos para dar, porque, infelizmente, ainda sou um aluno, não consegui nenhum estágio em psicologia escolar, né? Sou um réis mortal. A Kaira conseguiria dar exemplos muito bons, provavelmente, mas seguimos aqui só no teórico, por enquanto. Aí aqui a gente fala sobre a estrutura, que ela não vai ter roteiro, ela não vai ser estruturada, né? As perguntas, elas devem surgir conforme a conversa vai seguindo, né? Então, conforme a conversa vai se dando, nós vamos pensando em que perguntas nós podemos fazer, porque assim nós estamos mais livres para ir nas coisas que se chamam mais atenção na gente, né? E sempre levando em conta a concepção da queixa escolar, da psicologia escolar crítica, que envolve todas as partes, né? Então, sempre perguntar sobre o professor, sobre a escola, sobre a criança, sobre os pais, né? Então, sem perder de vista essa concepção. No caso, surge questões sobre qual a queixa do aluno, Pedimos exemplos e circunstâncias em que essa manifestação da criança ocorre. Então, a criança ela é malcriada. Tá. Quando ela é malcriada? Em que contexto? Em que ambiente? É só na escola? Ou em casa ela é? Né? No parquinho ela é assim? Então, né, entender e discriminar o que está acontecendo. Pedimos que os pais falem sobre o histórico do filho na relação com a escola e com os conhecimentos escolares, procurando resgatar o momento e a circunstância no qual a queixa iniciou-se ou se instalou, né? Então, fazer realmente um trabalho de investigação do histórico da criança na escola para ver quando que começou esse processo de queixa escolar, né? Como ele foi se produzindo. Então, fala, quando eu tinha 6 anos, ele começou a ficar agitado, aí começaram a falar que ele tinha TDAH, começaram um estigma, as professoras colocaram ele numa classe especial. Então, aqui a gente consegue ver, né, surgir essa produção da queixa escolar já, né? Então, é isso, um processo de investigação. Isso aqui é importante, né? Que não se pede informações sobre gravidez, amamentação ou desenvolvimento neuromotor, né? A menos que seja muito específico pedir aquilo, né? Porque senão, esse tipo de pergunta vai reforçar essas ideias de que o problema está na criança ou nos pais. Então, não pergunta se, mas como que foi a gravidez? Como que foi a amamentação? Né? Ou seja, dando a entender que o problema está na criação, o problema está na criança e tal. Então, não pergunta sobre essas coisas, a menos que seja específico daquele caso, né?
Se for algo específico do caso que precisa ser levado em conta, então sim, tem que ser perguntado, mas aí depende de caso para caso. Por isso que não é um roteiro estruturado, não tem perguntas definidas, né? Nós fazemos a pergunta durante a conversa, né? O curso dela. Aí teve o encontro com os pais e agora tem o encontro com o aluno, né? E é muito importante atentar que a queixa será informada. É importante se atentar em como a queixa será informada para a criança ou adolescente, para que não se sobreponha outras necessidades mais importantes para ela, né? Então, ou seja, que essa queixa, né, esse rótulo não defina ela, né? Tipo, falar que ela é mal criada na escola, que ela não tem disciplina, que isso daí não se coloque em cima de outros aspectos dela, né, de outras necessidades. E é muito importante também que ao longo do processo, né, se garanta que ela possa pensar a existência da queixa, ou seja, ela possa refletir essa queixa, né, e expressar a sua versão dos fatos, né, ou que ela consiga problematizar essa queixa escolar, né, e buscar saídas. Então, isso faz com que ela se torne ativa, né, nesse processo, que ela seja protagonista. Isso é muito importante, que a criança se sinta protagonista da sua própria vida, né? É muito importante também ressaltar que não se utiliza testes para avaliar a criança, mas sim pode usar materiais escolares como caneta, lápis, livro, brinquedos nesse processo de investigação. Só que no texto não fala como que se dá esse processo, então eu não posso falar aqui como que é, porque eu não sei. Aí tem os objetivos desse encontro, né, que é colher a versão da criança sobre a queixa escolar e o que ela acha, né, o que tem a respeito dela, propiciar a conquista ou a valorização das condições de sujeito de sua própria história, ou seja, ele é um sujeito da própria história, ele é protagonista, né, que pensa, percebe e intervém. Então, que ele é relevante nesse processo, que ele não é só um ser passivo, como se fosse um boneco sendo jogado de um lado para o outro. Não, ele tem voz, ele tem pensamento, né? E ele tem ação. Pensar com a criança sobre aquilo que ela não tem poder de determinar ou mudar. Aquilo que acomete sem abrir espaço para que outros gestos que não o da recepção do golpe, né? Então, temos que acolher ela, né? É importante essa parte do acolhimento, né? Aqui, ó. Perceber e acolher suas necessidades, instaurando, reestruturando e cultivando a esperança. Então, isso aqui é muito importante, né? A criança não pode ser pessimista, né? Oferecer acolhimento para seus sofrimentos e dificuldades, de modo que possam encontrar inscrições no universo simbólico e tornem pensáveis. Só que eu não entendi direito, mas acho que a Cara poderia falar melhor sobre isso, né? Favorecer a manutenção e a utilização da sua capacidade e potencialidades afetivas e cognitivas. Então, levantar a autoestima da criança, levantar os seus pontos fortes, né? Não deixar ela como sendo uma culpada, como sendo uma criança doente, né? Uma criança problema, mostrar para ela que ela tem voz, que ela tem ação, que ela é importante, né? E acolher ela quando ela não pode determinar algumas coisas, né? Então é isso, né? O acolhimento, né? É uma avaliação muito humanizada, né? No meu ponto de vista. Aí aqui tem o contato com a escola, que não é essencial para atender a queixa escolar, mas é muito útil, né? Caso a escola participe. Então, se dá em dois momentos, né? O primeiro se dá no meio do processo, em que é a solicitação de relatório por parte da escola, e o segundo, quando já se há trabalhos com os pais e a criança, e o delineamento das perguntas e orientação que o quadro até então composto sugeriu, né? Então, já vai ter algumas perguntas delimitadas para se fazer para a escola. Nem sempre se obtém o relatório da escola, porém isso não interrompe os trabalhos. Então, às vezes a escola acaba ignorando, né? Não fazendo parte desse processo, mas ele não é essencial, então ele não vai interromper os trabalhos que são feitos. Ao marcar o encontro, isso é importante, que é garantir a presença de professores, né? Do professor, principalmente o que está diretamente com a criança, né? Além do professor, também é importante que tenha alguém alguma instância decisória, né? Esteja junto, para que facilite estratégias que continue mesmo que haja um afastamento do professor. O que isso daqui quer dizer? Que
Não adianta a gente ir para a escola, conversar com o professor, né? O professor entender isso e depois o aluno mudar de sala, mudar a coisa, o professor ser demitido, o professor ir embora, né? Que todo esse processo vai para o ralo, né? Então, precisa ter alguém fixo, alguém que tenha poder de decisão na escola, para que esse processo de reflexão e transformação perpetue, mesmo que o professor saia, porque vai ter alguém da direção, né? Vai ter alguém da secretaria que vai garantir que esse processo de transformação aconteça, né? Então, não só o professor, mas também alguma instância decisória. Remeter a queixa escolar não só, não a ação isolada do professor, ou seja, não culpar o professor, né, pelo fracasso escolar ou pela queixa. Facilitando marcar que não estamos passando a parte da lógica de culpabilização de alguém. Então, né, não culpa a pessoa, né? Isso é muito importante. Geralmente o encontro é único, investigação, discussão de caso e busca de solução acontecem de maneira integrada, né, ao mesmo tempo. Aí aqui tem um acompanhamento, né, que é importante também, que ele se dá depois que o psicólogo já fez sua parte, né? O ambiente escolar já consegue lidar com aquele problema de forma autônoma, né? Se consiste em um novo contato com as partes do processo para que seja possível averiguar se as estratégias para a superação da queixa continuam, né? A efetividade do trabalho e como eles afetou as partes envolvidas, né? Então, é para ver um feedback, para ver se está funcionando, se funcionou, se ainda mantém e como que está afetando cada parte, né? Procura-se colher as versões dos 3 principais personagens dessa trama, ou seja, pais, crianças e escola. Esse contato se dá por telefone, com o intuito de não retornar o atendimento desnecessário. Então, não precisa chamar para a clínica, fazer um atendimento e tal. Não, pode ser por telefone, só para ver como é que está funcionando, né? Se está dando certo e tal. O acompanhamento se dá por alguns motivos, como a facilitação de procura por parte dos envolvidos na queixa escolar e pela possibilidade de poder ser necessária providências e não previstas para sustentar o movimento que fundamentou a finalização do atendimento. Ou seja, se precisar de ajuda, vai ser muito mais fácil entrar em contato com o psicólogo, né? E também o compromisso real, importante para a intensidade e efetividade do atendimento. Não se encerra no dia do fechamento. Então, ter esse compromisso real com a transformação da escola, né? Ou seja, não é tipo, eu fiz meu trabalho, tchau. Não, eu fiz meu trabalho e vamos, de vez em quando, averiguar e ver, perguntar como é que tá, né? Porque é uma preocupação real com o que está acontecendo, né? Aí aqui tem o terceiro módulo, falta 1 minuto para acabar, eu vou fechar de novo e acho que voltamos no mesmo link de novo também, tá? Até daqui a pouco.